Bom dia, crianças. Sejam bem-vindos, a mais uma aula de hoje, Como eu falei, nossa aula de hoje seria gravada, tá? Esta é a nossa apresentação, Educação Infantil, Jardim 1 e 2, Matutino, professora Roberta Daniele, tá bom? Então, vamos à nossa Aqui, aula como de eu falei hoje, para tá? vocês, Nossa aula de matemática, né? Hoje nós iremos ver noção de grandeza, tá? Nossa aula de hoje é sobre noção de grandeza, tá bom? O que é noção de grandeza? Noção de grandeza é quando nós temos objetos que é mais largo um do que o outro, tá bom? Então, aqui eu tenho essas duas árvores. Então, essa primeira árvore aqui, olha só a largura dela, né? Então, essa árvore é a mais grossa, né? Grosso, né? No caso, seria o grosso, tá? Mas também a gente chama alguns objetos de grossa também, tá bom? Então, aqui, essa árvore, então, é grosso. E olha a largura desta outra árvore aqui, ó, né? Então, eu tenho esta outra árvore, ela é então ela é fina, né? Então, aqui eu tenho o grosso e aqui eu tenho o fino, tá bom? Então, eu tenho duas árvores, uma grossa, né? E outra fina, tá? Este é o nosso segundo exemplo. Como eu falei para vocês, né? Lá no primeiro exemplo sobre o grosso e o fino da árvore. Agora nós temos aqui, olha a largura deste lápis, né? Então eu posso dizer que ele não é grosso? Não, né? Ele é grosso sim, tá? Então esse lápis que está aqui é o grosso. Olha só a largura de um lado para o outro. E este daqui é o fino. Olha só, de um lado para o outro, né? A largura deste. Então, eu tenho o grosso e o fino. Vamos ver agora mais uma agora noção nós de iremos grandeza, ver tá? Né? O comprido e o curto, né? Por que que esse daqui é comprido, né? Porque este daqui tem mais compartimentos, né, do que este. Vamos contar então quantos compartimentos ele tem? Um, dois, três, quatro, até chegar no menino. Então, esse trenzinho tem quatro partes, né? Tem quatro partes, tá? Deixa eu... Tem quatro, olha só, quatro partes, né? Uma, duas, três, quatro, tá bom? E aqui embaixo, né? Vamos ver quantas partes tem aqui abaixo, né? Então, vamos ver quantas partes tem esse de baixo, tá? Um, dois. Então, este daqui, ele tem duas partes. Então, este é o curto, tá? Porque só tem duas partes. E este daqui é o comprido, olha, porque né? tem, Aqui eu tenho a olha só aqui, menina que eu fiz.
A menina, aqui ela está com uma trança muito bonita, tá bom? Então, a trança dela e a trança dela é comprida. Olha, comprida, né? Vejam aqui, é comprida. Aí, o que a menina fez? A menina pegou e olha o que a menina fez. Ela cortou o cabelo dela. O cabelo dela, que era comprido, ficou agora curto, né? Então, aqui eu tenho o comprido e aqui eu tenho curto, porque ela cortou, ó. Então, ficou curto. Então, comprido e aqui é o curto, tá? Então, vamos ver agora outra noção de grandeza, tá bom? Agora nós iremos ver o mesmo tamanho. Então, aqui eu tenho duas maçãs, né? Eu tenho duas maçãs e essas maçãs são do mesmo tamanho, né? Espera aí rapidinho que eu vou colocar aqui para marcar. Olha só, eu tenho esta maçã aqui vermelha. Olha só, aqui eu tenho o leão, tá? Então, o leão tem o mesmo tamanho que o outro, não é diferente. Então, eles têm o mesmo tamanho, que nem vocês podem ter o mesmo tamanho de algum coleguinha. Eu posso ter o mesmo tamanho de outra pessoa, tá bom? Assim como os objetos, animais, né? E outras coisas, tá? Podem ter o mesmo tamanho ou tamanhos diferentes. Podem ser compridos ou podem ser curtos, né? Se vocês observarem dentro de casa, tem várias coisas que vocês podem encontrar do mesmo tamanho, podem encontrar comprido e curto, podem também ver o que é grosso, o que é fino. Observe as coisas dentro de casa. Vejam o que vocês têm, né? Que são do mesmo tamanho, que são da mesma grossura, né? Que são grosso e fino, né? Vocês também vão até encontrar coisas que são da mesma grossura, que são da mesma finura, que são do mesmo tamanho, tá? Então observem dentro de casa que vocês irão encontrar muitas coisas, né, que tem a mesma noção de grandeza, tá? Pode ser iguais, pode ser diferente, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje, tá? E até amanhã, né? Amanhã é aula de inglês, é aula de balé, é aula de educação física, tá bom? E essas aulas vão ser virtuais, tá? Fiquem atentos, tá? No link que a professora deixar lá no grupo no nosso grupo, tá bom? Então, um beijo, até a nossa próxima aula, tá bom? Beijos.